Oi, gente, meu nome é Clarice Neto e esse é o primeiro vídeo do canal. Queria explicar para vocês qual é o intuito desse canal e o que vocês vão encontrar aqui. Esse canal é sobre Jesus, não é sobre mim, mas é sobre Jesus. O intuito dele nada mais é do que pregar o evangelho, do que falar sobre Jesus. E eu quero deixar registrado aqui tudo que o Senhor tem falado, né, no meu coração, porque tudo que ele tem falado tem me dado vida. Tem sido aquilo que me dá força para viver. E o mundo precisa conhecer, né, quem Jesus é. Então esse é o intuito desse canal. E é isso, Jesus ele mudou a minha vida desde o dia que eu conheci ele. Então nada mais justo do que falar sobre ele. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre comparação. Esse vídeo ele tá mais um pouco voltado, sim, para as mulheres. E acredito que vai ter uma sequência aí de vídeos voltado para mulheres. Então, não começar fazendo algumas perguntas retóricas para vocês. E a gente vai entender primeiro um conceito para depois entender o porquê a gente não deve se comparar. Então, fica até o final para você entender por que não se comparar. Como você se enxerga em um mundo que criou padrões de beleza, de personalidade, de profissões adequadas? Será que você realmente está sendo você mesmo? Ou está vivendo lutando para se encaixar em um ideal? Agindo concordar, né, com opiniões, com ações e até agindo da mesma forma que todo mundo para ser aceito. Afinal, quem criou esse ideal e por que ele importa? Você sabe quem é você? Há propósito na sua vida e por que você foi criado? Essas perguntas nos fazem refletir um pouco sobre como tem sido o nosso posicionamento perante a vida. Será que a gente tem sido a gente mesmo? Será que a gente se conhece? Eu quero responder duas perguntas. Primeiro, como você foi criado? A gente vê lá na Bíblia, em Gênesis, que Deus nos criou. Né? No princípio, Deus nos criou. Ele criou Adão e Eva. E ele não criou só Adão e Eva, né? Ele criou nós também. A gente vê que o Senhor nos criou. E tem uma passagem em Salmos 139, que deixa muito claro que o Senhor nos criou e que Ele nos conhece. Eu vou ler com vocês Salmos 139, 15 e 16, vai falar: Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Em uma versão de uma outra Bíblia minha, fala que já nos conhecia antes mesmo da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Né? Cada Bíblia fala de uma forma, mas aqui a gente vê isso. Que antes da gente ter nascido, o Senhor já nos conhecia, Ele estava ali nos vendo e, além disso, Ele já tinha escrito todos os nossos dias. Então, nós conseguimos ver isso, que quem nos formou foi o Senhor. Nós não estamos aqui do nada. Ele escolheu nos criar. E pensar nisso é algo muito maravilhoso. Porque o Senhor, Ele escolhe cada característica nossa, sabe? Ele, antes mesmo que a gente estivesse formado no ventre da nossa mãe, ele já sabia como a gente seria. Ele já tinha escrito os nossos dias. E isso é magnífico. E eu gosto de pensar na forma como a gente foi criado ao olhar para um poeta e um poema. O poeta, quando vai escrever um poema, ele fica ali dias, horas, pensando em todas as palavras que ele vai usar para expressar o sentimento dele, para mostrar para o leitor aquilo que ele quer passar, sabe? O sentimento, a mensagem, tudo. E ele fica ali idealizando cada palavra, tudo que ele vai usar. E eu imagino o Senhor nos criando dessa forma. Eu imagino o Senhor realmente olhando para cada característica nossa, idealizando mesmo como será a nossa parte física, como será a nossa parte interior, o nosso jeito. E a gente percebe isso também no Salmo 139, só que no versículo 14, que fala que eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito.
maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então, assim, a alma é a parte interior. Então, o Senhor, às vezes eu acho que a gente tem a impressão, a gente acha, né, que o Senhor criou só a nossa parte física. Mas não é assim. O Senhor criou a nossa parte interior, os nossos sentimentos, né, a forma como a gente sente, a forma como a gente reage às coisas. Aqui fala, minha alma sabe disso muito bem. Então, há uma preciosidade na nossa maneira de ser também interiormente. Sabe, então, eu me pego pensando nisso e eu fico maravilhada, porque olha a quantidade de pessoas que tem no mundo. E Deus, ele conhece cada uma delas e ele idealizou cada uma com o seu jeito de ser e com a sua forma física. E isso é muito lindo. Às vezes a gente fica até incomodado, né, com a forma... Eu tenho algumas coisas minhas, assim, a forma como eu reajo a algumas coisas que eu não gosto. O meu jeito, mas que às vezes eu não gosto. Mas o Senhor escolheu aquele jeito meu. Sabe? É óbvio que eu quero destacar aqui que o pecado, ele entrou no mundo. Então, a gente tem, sim, características pecaminosas. A gente tem características da nossa natureza carnal. Mas a gente também tem que entender que a gente carrega características divinas, características do próprio Deus, tanto que em Gênesis fala que o Senhor nos criou a imagem e semelhança. Então a gente precisa focar nessas características que nós temos de Deus e tentar realçá-las. Mas aqui vocês conseguem entender a preciosidade que há em nós? O valor que há na nossa vida pelo simples fato, que não é simples, mas é grandioso, de que nós fomos feitos, criados, idealizados pelo Deus do universo, por aquele que criou todas as coisas. É isso que nos torna valiosas. E essa questão do valor, eu quero trazer uma outra coisa para vocês entenderem. Vocês já perceberam que quando você vai num museu e você vai comprar, às vezes, uma pintura, né? Tem gente, essas pessoas muito ricas, que elas têm na casa delas um quadro, uma pintura de milhões. E o que fez aquele quadro ser tão valioso? Ser tão caro? É aquele que pintou ele. É um artista renomado, que realmente é muito conhecido. E quanto mais conhecido é esse artista, quanto mais famoso ele é, mais valor aquela pintura tem. E é exatamente isso. Por que a gente tem tanto valor? Porque o artista que nos fez, ele é o maior artista do mundo. Tem até aquela música, né? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E é exatamente isso. Há valor em nós, porque nós somos obra-prima do maior pintor do mundo. Nós somos uma obra daquele que tudo criou, né? Então, isso tem que mudar até a forma como a gente se olha no espelho. Porque cada característica nossa, exterior e interior, né, ela foi sonhada pelo Deus do universo. Óbvio, gente, não vamos esquecer daquelas características que vieram do pecado, né? E cada característica que nós temos, que veio de Deus, elas têm um propósito. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, a gente falou como que a gente foi criado, e agora a gente vai falar o porquê a gente foi criado. De uma forma generalizada, olhando para todos os seres humanos, a gente tem um propósito, igual, né? O Senhor nos criou para ter comunhão com Ele. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, para louvar a Ele, né? Só que depois que o pecado ele entrou no mundo, todos nós também temos um outro propósito, que é levar o evangelho, que é pregar, né, o nome de Deus. E fazer com que almas sejam resgatadas. Almas vão até Jesus, elas conheçam Jesus, aceitem Ele como o único salvador da vida delas, para que elas possam ter a vida eterna. Então, nós temos o propósito de falar do evangelho. Isso de uma forma generalizada. Quando a gente olha também para as pessoas individualmente, cada uma carrega um chamado, um propósito que aponta para esse propósito geral, que é o falar de Jesus.
o id, né? Em Mateus vai falar sobre isso. Ide pregar o evangelho a todas as nações. Então, cada característica que o Senhor colocou em mim, por exemplo, elas são essenciais para que eu cumpra o propósito que o Senhor me deu. Então, às vezes, por exemplo, o meu propósito é gravar vídeos para o YouTube. Às vezes tem outra pessoa que o propósito dela vai ser evangelizar dentro do trabalho. Outra pessoa é pastorear. Então, assim, cada uma vai pregar o evangelho em uma área. E aí, essa característica que o Senhor colocou em você, ela contribui para que você faça com excelência isso que Ele colocou sobre a sua vida. A gente percebe o quão únicas nós somos. O chamado que o Senhor colocou sobre a minha vida, ele será executado, né, com as características que eu tenho. A Maria, por exemplo, ela não vai conseguir executar aquilo que o Senhor colocou sobre mim. Sabe, a responsabilidade que Ele colocou em mim. Porque as minhas características são diferentes da Maria. Da mesma forma que eu não vou conseguir fazer com a mesma excelência aquilo que a Maria faz. Porque as características delas são diferentes. Então aqui a gente percebe que cada um ele tem uma forma única de ser. E que essas características, elas na verdade revelam um propósito muito maior. As junções dos fatores genéticos e ambientais individualizam você para realizar algo que é só seu. Porque todos nós nascemos com um propósito, né? Cada um ele vai atuar em uma área específica para levar o evangelho. E com a responsabilidade de anunciar o reino por meio da singularidade de cada um. Então, ninguém pode fazer o que eu fui criada para fazer. Ninguém. E também vem a questão. Então, se eu não faço, ninguém vai fazer da mesma forma. Aquilo ali que Deus me criou para fazer. Então, assim, tem algo singular. Então, o que eu quero primeiro que a gente entenda, para a gente vir para a parte da comparação, é do quão única nós somos. O Senhor pensou em cada característica nossa. E é isso que nos dá o valor. O nosso valor está nisso. Não está naquilo que o mundo diz. Porque o que o mundo fala hoje? Hoje a mulher, ela tem valor se ela tiver um corpo desse jeito, se ela tiver muito dinheiro, se ela tiver essa profissão. Mas, na verdade, o nosso valor está em como nós somos criadas. A gente precisa entender isso. Porque isso vai mudar muito a nossa forma de nos posicionarmos. E nós precisamos entender que essas características que nós carregamos não está aqui à toa. Elas têm um propósito muito grande. E que o Senhor pensou nelas com todo cuidado, com todo carinho. Então, nós somos únicas. Então, por que a gente vai se comparar se cada uma carrega algo único e de extremo valor? A gente precisa pensar nisso. Por quê? Quando a gente olha para essa questão da comparação, o que a gente percebe? Que, na verdade, a gente está tentando padronizar algo, né? Porque quando a gente se compara, a gente quer mais ou menos o que é a vida do outro. A gente está querendo o corpo do outro, a gente está querendo o jeito do outro. O mundo, o que ele está fazendo? Ele está padronizando as coisas. Vocês já perceberam que as mulheres têm o padrão? Não, mulher bonita é desse jeito. Até o jeito. Ah, tem que ser esse jeito, tem que se comportar dessa maneira. Mas a verdade é o quê? Que Deus ele não criou robôs. Porque a gente está quase que criando robôs. Deus ele não criou robôs. Então há beleza nas diferenças e elas também vão revelar a criatividade de Deus. Olha só, se a gente começa a olhar para as diferenças, se a gente começa a procurar no outro uma característica de Deus, a gente ainda conhece mais do nosso Criador. Há beleza na diferença. E se tudo fosse igual, se todo mundo fosse igual, com as mesmas características, somente uma coisa ia ser executada. E o resto? Vamos, supor aqui. Então, todo mundo gosta de ir para academia. Então, hoje, o bonito é mulheres que gostam de ir na academia. Tô sendo assim, super superficial, tá, gente? Então, todo mundo vai pregar na academia. Tá, e os outros lugares? E nas ruas? E nas escolas? E nos países onde o evangelho não é conhecido? Essas outras pessoas também não precisam conhecer o evangelho?
Então, é isso que a gente tem que entender, que nós somos únicas e que há beleza nessa diferença. E que isso revela a criatividade do nosso Criador. Então, vamos começar a nos enxergar dessa forma, como uma obra-prima, e enxergar também as outras pessoas dessa forma, sem julgar, por exemplo. Sem se comparar, mas ver que é o jeito dela. Quando a gente se compara, a gente está querendo, na verdade, ser outra pessoa. Então é como se a gente também virasse para Deus, a gente não fala, mas é como se no interior a gente estivesse pensando nisso. De que, Deus, eu teria feito melhor. Eu queria aquela característica. Eu queria ter aquele corpo, eu queria ser daquele jeito. Sabe? E isso é muito perigoso, né? Porque o Senhor nos fez com tanto carinho. A gente que, na verdade, a gente não sabe admirar a nossa beleza. Porque a gente tá muito enraizada em uma sociedade que colocou pra gente padrões. Como deve ser uma mulher? Será que realmente a gente deve ser assim? A gente vai acreditar na mídia? A gente vai acreditar no que as influências dizem ou que o próprio Deus diz? Aquele que tem toda a sabedoria, todo o poder, aquele que sabe de todas as coisas. Nós precisamos ver quem nós vamos acreditar. É na opinião do outro ou do nosso Deus. E, a gente está desconsiderando a magnitude em que a gente foi gerado. Entrando agora em um assunto um pouco delicado, que seria essa questão da aparência. Igual eu falei, a gente tem sido muito cobrada em relação a isso. A gente tem se cobrado muito. E a gente precisa lembrar que nós somos uma obra completa. Por quê? Olha só, nós fomos gerados em um ambiente de perfeição. E como eu falei com vocês, a gente foi delicadamente sonhados. Se a gente pensa nessa questão do poeta e do poema. E é realmente isso. E por que a gente foi criado em um ambiente de perfeição? Porque tudo que o Senhor faz, ele não é apenas bom. Sobretudo, é perfeito e agradável. Deus, ele não faz as coisas por fazer, mal feita, não. Deus, ele é perfeito. Então, sabe quando a gente olha no espelho e a gente fala assim, nossa, eu tenho essa orelha maior que a outra, eu tenho... Isso é defeito que a gente vê. São coisas que a gente tá procurando, coisas que a gente não tem. A gente tem que aprender a olhar pra gente como essa obra. Sabe quando a gente vê um pôr do sol, um nascer do sol, uma borboleta, uma flor maravilhosa, e a gente admira aquilo com tanta... Sabe que você fica até sem ar, tem hora, de tão lindo que aquilo é? Isso são criações de Deus. E nós também somos. Por que a gente não se olha dessa mesma forma? Vendo essa mesma preciosidade? E hoje eu te convido, comece a se olhar assim no espelho, sem ficar procurando defeito, sem ficar falando, olha, nossa, mas aquela pessoa tá mais bonita, mas eu tô desse jeito. Comece a enxergar a beleza que há em você. Você é uma obra completa de um Deus perfeito. E isso basta. Sabe, isso basta. A gente que não sabe olhar da forma correta. A gente que tá com a cabeça toda entupida, toda cheia de coisas que a sociedade colocou dentro de nós. E isso tem nos impedido de ver o quão preciosas e valiosas nós somos. E aí eu quero trazer um questionamento para vocês. Será que toda essa preocupação com o corpo perfeito, com o emprego ideal, todos esses ideais que a gente tem visto hoje em dia, será que isso, na verdade, não está sendo usado para nos distrair, para nos tirar do foco? Porque quando a gente olha para isso, a gente esquece que a gente tem um propósito, que a gente precisa usar essas características para pregar o evangelho, que nós somos muito além. Quando a gente entende a nossa identidade em Cristo, o nosso valor nele, tudo muda. O nosso posicionamento é diferente. Eu não sei vocês, mas eu já percebi isso em mim. Quando eu tô tão focada em um corpo perfeito, em alcançar aquele corpo, por exemplo, a minha mente fica naquilo ali o tempo inteiro e eu esqueço tudo à minha volta. Então vamos tentar analisar isso. Aqui eu não tô falando que a gente tem que deixar de fazer uma atividade física. Pelo contrário, né? A gente tem sim que cuidar da gente. Nós precisamos nos alimentar bem, fazer uma atividade física, cuidar do nosso corpo. Por quê? Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então a gente tem que cuidar daquilo que o Senhor fez com tanto carinho, né?
Isso, na verdade, quando a gente olha para essa criação, como a gente foi criado, nós precisamos ter cada vez mais cuidado conosco. E aí esse cuidado vem a parte interior. O que a gente tem pensado sobre a gente mesmo. A questão, né, aqui é que a gente precisa ver com que intenção que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Né? Então, com que intenção que a gente tem feito? É por amor? É pelo Senhor? Porque realmente, às vezes, a gente fica com a mente totalmente presa nisso que a sociedade tem dito. Então, vamos sim cuidar de nós, mas com a intenção de glorificar o nome de Deus. E aí aqui vem uma outra questão. Por isso que nós temos que encontrar a nossa melhor versão em Deus. Porque foi Ele que nos criou. Porque foi Ele que colocou o propósito sobre a nossa vida. Então Ele sabe a direção que a gente tem que seguir. Ele sabe o que é melhor para nós. E se a gente tenta procurar isso em algum outro lugar, né? Se a gente tenta, por exemplo, se a gente tem uma insegurança, se a gente tenta diminuir essa segurança, não, porque agora eu vou fazer academia, eu vou ter esse corpo aqui, isso vai fazer eu me sentir maravilhoso. A verdade é que sempre vai ficar ali um vazio. Quando a gente tenta buscar preencher com outras coisas a não ser Deus, a gente fica cada vez mais perdido. Porque a gente tá fora do propósito. A gente tá com os olhos fora daquilo que a gente foi criado. Então vamos nos encontrar a nossa melhor versão em Deus. Só Ele pode fazer a gente se sentir totalmente completo. Porque no nosso coração sempre vai ter um vazio que só Ele pode preencher. E eu percebo muito isso, que quando eu tento procurar as coisas fora, no mundo, no que o mundo prega, isso eu não me sinto completa, eu me sinto mais perdida. Agora, quando eu tô ali fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, é isso que me deixa completa. Sabe, é isso que vai realmente nos satisfazer. E aí a gente não tem a necessidade de comparar com outras histórias. Então, a gente só vai parar de se comparar com outras histórias, com outras pessoas, quando a gente começar a executar o nosso propósito. Quando a gente começar a olhar pra gente de uma forma diferente. Então entenda, nesse vídeo eu quero que você entenda. Você é única, você carrega algo muito maior do que você imagina. O Senhor colocou em você características para que você ajude Ele a espalhar o Evangelho. Para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. É um propósito muito maior. E você deixar de fazer Ele, sabe, isso vai custar vidas. Então não se compare. Há um propósito incrível nas suas mãos. O Senhor confiou a você. Então não queira viver a vida do outro. Então que a gente possa entender o nosso valor e que nós não precisamos nos comparar, que nós somos muito importantes para Deus. Por isso Ele escolheu nos criar. E para terminar, eu quero ler com vocês algumas frases que estão, né, no livro que chama Descobrindo o Poder de Ser Filha. Que fala assim: não negligencie a sua singularidade para se moldar às demandas deste mundo. Em Cristo você é livre para ser você. Você carrega uma mensagem única que precisa ser anunciada. Não abra mão disso. Ame a Deus a tal ponto de enxergar o amor dele em cada parte do seu corpo. Mas não se acomode. Busque sempre ser a sua melhor versão. E lembre-se, como diz em Provérbios 31:30, enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido o valor que você carrega. Que Deus abençoe a sua vida. E antes, né, um bônus para vocês, eu queria indicar esse livro aqui. Eu queria indicar para vocês esse livro que chama Descobrindo o Poder de Ser Filha. Fala sobre muitos aspectos relacionados à mulher e vale muito a pena. Um beijo e até o próximo vídeo. E aproveitando, eu quero te fazer um convite para realmente convidar Jesus para sua vida, porque isso mudou a minha vida e tenho certeza que vai mudar a sua também.